Eu acho que no ano passado escapou, sabe lá como, né? Foi um negócio assim, bem louco, né? O Vasco, ele perdeu um jogo para o Corinthians, ali parecia condenado ao rebaixamento. Aí perdeu um jogo para o Grêmio, né? Mas aí ele ganha do Bragantino na última rodada e escapa. Escapa, com uma combinação de resultados. Os últimos jogos do Vasco, estou até lembrando aqui, olha, os últimos jogos do Vasco, 5 últimos jogos. Empatou com o Cruzeiro, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu em casa para o Corinthians, perdeu para o Grêmio e ganhou do Bragantino. Ou seja, ele fez aí 5 jogos, são 15 pontos, ele ganhou 3, 4, 5 pontos. Ele ganhou 5 pontos nos últimos 15 e ainda assim escapou. Foi, sabe lá como, foi quase um milagre. E depois, no Campeonato Carioca, o Vasco foi muito mal, especialmente os confrontos contra o Nova Iguaçu. Né? O Vasco tomou chocolate do Nova Iguaçu. E o Ramon Dias era o técnico. Ou seja, ele é um técnico que tem currículo, títulos, um cara importante, está na história do River Plate, como jogador e treinador. Foi o último técnico campeão argentino pelo River Plate a ganhar um título pelo River Plate antes da era Galhardo. Logo depois chegou o Galhardo e fez história lá, ganhando praticamente tudo que era possível. E ok, mas o trabalho dele aqui no Brasil, ele teve no Botafogo, mas por questões de saúde não ficou, né? Mas no Vasco, ano passado, não foi um bom trabalho. Eu não sei o que motiva os dirigentes do Corinthians a buscar o Ramon Dias. O que motiva? Não é o trabalho que ele fez no Vasco. É o quê? Perfil técnico. Ele gosta de montar um time ofensivo. Tem condições o Corinthians de jogar da maneira como costuma pensar o Ramon Dias? A minha sensação é de que eles não têm a menor ideia do que eles fazem mesmo. Menor ideia. É isso que eu ia falar. E tem esse detalhe, né? O perfil do Ramon Dias é de time ofensivo. No Vasco era assim. Era um time maluco, super aberto. Contra o Nova Iguaçu ficou claro, né? Tomou um chocolate mesmo do Nova Iguaçu ali no Campeonato Estadual. O que você acha, hein, Danilo? Eu também não consigo entender muito bem, não. Eu, quando o Tonhão da Fiel foi demitido lá, eu sinceramente não achava que ele era o principal culpado. Mas a gente sabe que hoje, não, tá na zona de rebaixamento, precisa mudar alguma coisa. Do jeito que tá, você não consegue mudar os 40 jogadores, vai lá e demite o técnico e vê o que dá, paga a multa depois e depois se acerta. Não dá para entender o que o Corinthians quer com o Ramon Dias. Sinceramente, eu não vejo um motivo que você fala, olha, ele vai contratar porque tem essa característica, esse perfil. Sinceramente, não dá. Você vai contratar porque salvou o Vasco do rebaixamento? Eu não acho que seja uma grande referência, não acho que seja nem comparável a situação dos dois times, do Corinthians e do Vasco. Não é só porque está na zona de rebaixamento que a coisa que a solução vai ser a mesma. Eu também não consigo entender. Eu acho que provavelmente assim, chegou, saiu, mandou o Tonhão embora. Vamos contratar quem? Pensou no Carille, o Carille se enrolou no Santos, olhou para o mercado, não tinha outra opção, deve ter ali empresário ligando para caramba para os diretores do Corinthians, oferecendo, e alguém falou, esse Ramon Dias aí pode ser uma boa, é um gringo aí, né? Todo mundo contrata gringo, vamos continuar com isso aí. Não dá para entender, eu não consigo olhar e identificar. Espero que na apresentação do Ramon Dias, algum diretor, diretor de futebol, presidente do Corinthians, explique o motivo de o Ramon Dias ser escolhido, porque eu também não consigo entender. Lembrando, tem um detalhe importante, interessante. O Vasco, no ano passado, nessa mesma rodada do campeonato, tinha exatamente a pontuação que o Corinthians tem hoje. Na 15ª rodada, era exatamente a mesma pontuação que o Vasco tinha no ano passado. No fim do ano, ele acabou escapando, desse jeito que o Mauro falou, aconteceu de tudo, ganhou, perdeu, chegou no final, ganhou um jogo do Bragantino e escapou. Então, a situação era exatamente a mesmíssima. E o Carlos Miguel, olha que curioso, ele postou no seu Instagram: espero um dia poder retornar. Não sei se exatamente a torcida do Corinthians está assim de braços abertos para ele retornar nesse momento para o Corinthians. Mas foi o que ele postou agora eh, sobre É a sua impressionante, né, saída. Tirando? Como é que o torcedor gosta de cartola, né? Numa dividida Sim, dessas, os caras ficam contra o jogador. Tudo bem, ele exato. teve um momento lá que muita gente acha que ele deu um migué, ia jogar, depois sentiu uma dor e tal. Ninguém tem prova, mas muita gente acha que foi isso. Não sei se foi. Mas, cara, isso só aconteceu por incompetência dos dirigentes. O acordo feito na gestão anterior, que reduziu tremendamente a multa rescisória de Carlos Miguel, e a falta de cuidado da atual gestão, que ao liberar
Cássio, um goleiro histórico do Corinthians, sequer parece ter checado a situação contratual do rapaz. Quando ele foi promovido a titular, tinha que pegar o contrato, olhar e falar: vamos ver o contrato desse cara. Pô, a multa tem 4 milhões. Peraí, não. Chama, conversa, renegocia um contrato, vai ter que dar um aumento e põe a multa, não digo 50, mas 15 milhões, 20 milhões. Seria um bom dinheiro por um goleiro, né, na idade dele, 26 anos. 4 milhões foi muito barato. Eu continuo achando que essa contratação do Nottingham Forest, vamos ver se ele vai jogar lá e tal, pode ser que jogue, pode ser que seja emprestado. Quando é contratado assim, a gente não sabe. Mas, na minha visão, isso foi oportunidade. Tá? Os caras ficam mapeando o mercado o tempo todo. Aí alguém percebe o seguinte: tem esse goleiro, ainda novo para a posição, ele é bem novo. Olha o tamanho do cara, olha as atuações dele. Olha o quão ele pode. O tamanho do potencial que ele tem para ser desenvolvido. Né? A gente pode aprimorar ainda mais esse cara. Né? Tem tudo para ser um goleiro interessante. Mas quanto custa? Uma pechincha, 4 milhões. Eu comparei outro dia. É a mesma coisa que o cara que não pretende comprar O cara vai passando numa loja no shopping, ele não pretende comprar um tênis. Mas ele passa assim, o tênis que custava, sei lá, 500 conto, tá por 100. Ele fala: caramba, esse tênis está 100 reais, vou comprar. O cara compra no impulso. É por aí, tá? Vou comprar. Vamos ver o que vai dar. 4 milhões de euros para um time da Premier League é muito pouco. Então, assim, isso aí foi oportunidade. Não fosse o Forest, o outro time ia pegar o cara, o jogador. Talvez o clube até do Brasil. Quer dizer, os caras deixaram realmente, ficaram muito vulneráveis. Isso é muita incompetência, gente. É aí que o torcedor do Corinthians tem que se ligar. Como é que vocês deixam, como é que uma gestão reduz o contrato dessa maneira e a outra promove o goleiro titular negociando o titular histórico Cássio e não confere a situação contratual do rapaz? Que aí é o seguinte: eu só vou liberar o Cássio e resolver a situação do Carlos Miguel. Uma coisa está ligada à outra. E resolveria. Você dá um aumento para o garoto, né, para o rapaz, põe a multa lá em cima e se protege. Não fizeram, isso é o básico. Então, repito o que eu falei há pouco. Eles não têm a menor noção do que estão fazendo. Se tivessem noção, jamais falariam que acabou a farra, como disse um dirigente que já deixou o clube. Quando o cara falou isso, teve gente que acreditou, que eu falei: cara, torcedor não é só do Corinthians, não, tudo quanto é clube. Tem uma paixão por dirigente impressionante. O cara pode fazer a bobagem que for, ele fica com raiva do jornalista que critica, fica com raiva do jogador que vai embora, porque é inevitável uma saída, como é o caso dele, vai rejeitar a proposta da Premier League. E para ficar nesse Corinthians atual, que está uma confusão danada. Realmente, a pergunta que eu faço a qualquer um desses torcedores, aos mais velhos: se você fosse pai do Carlos Miguel, você falaria: fica no Corinthians, meu filho? É esse o conselho para o seu filho? Se você fosse irmão do Carlos Miguel, você falaria isso para ele? Se você fosse filho do Carlos Miguel, né, que tivesse sido pai muito jovem, tivesse um filho já que conseguisse pensar um pouquinho, você falaria o quê? Vai para a Inglaterra, fosse mãe do Carlos Miguel, porra, cara, você fala o quê? Fosse teu filho? Vai agora, porra, essa é a sua grande oportunidade. Lá ele vai jogar contra Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Everton, Newcastle, Aston Villa. Ele vai enfrentar esses times. Sabe o que significa? O mundo, se ele for titular em algum momento, o mundo te vê. A Premier League, o cara vê na Indonésia, o cara vê no Cazaquistão, todo mundo vê. Os Estados Unidos também vê, todo lugar passa a Premier League. Aí ele vai bem, ele sai de um Nottingham Forest, que já foi bicampeão europeu, mas hoje é um time pequeno que briga para não cair. O Corinthians também briga para não cair, né? Embora seja um clube grande, briga para não cair. Né? Então, se for essa a campanha do Forest dessa temporada, ele já está acostumado. Convenhamos, ele pode sair dali para um clube maior. Imagina amanhã ele ser um goleiro do Chelsea, ser um goleiro do Tottenham, ser um goleiro do Manchester United. Se ele for bom com os pés, ele pode jogar até no City. Não, esse negócio que você falou, Mauro, é interessante, porque essa mesma reação da torcida foi com o Cássio também, de parte dela. Não, como é que o cara vai embora do Corinthians? Sim. Ele tem história no Corinthians. Cara, o cara, a bucha era toda nas costas dele o tempo todo. Ele viu essa confusão, falou: cara, uma boa, meu, chega, já contribuí. Então, eu fiquei aqui há 500 anos, ganhei tudo, passei o pão que o diabo amassou, agora eu vou. E aí tinha o Carlos Miguel. E sobre essa oportunidade, né, teve um bola da vez com o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, né, na ESPN, nossos ex-companheiros lá, o André Plihal, e o Murilo falou: perguntaram para mim, eu falei assim: tem um goleiro no Brasil que é bom, jogava no o Carlos Miguel, mas os caras foram atrás do cara, foi isso que aconteceu. Então, aí quando o cara vê o preço de 4 milhões... Falaram: só isso? Exato! Se fosse 50, como era antes, os caras nem iam procurar o agente do jogador. Não, 50 milhões de um goleiro. Aí eles iriam observar mais, e de repente fazer uma proposta. Mas não seria 4.
8, 10, 12, 15, não sei. Sim, Um valor mais compatível. Mas quando os caras viram 4 milhões, eu falei, é o cara que está passando na loja, ele vê um negócio que custa 5 isso, vezes mais e está barato. Ele fala, vou comprar, está muito barato. Vou aproveitar isso, aqui a exatamente. oportunidade. Bonito esse tênis. Eu vou comprar uma camisa, um tênis, um produto qualquer que você compra no impulso. Sabe? Mesmo que o cara não tenha o dinheiro, ele mete aquele cartãozão bonito dele lá, faz em 5 vezes, 10 Isso. vezes e compra o negócio. Porque está barato. Assim, é isso. Eu não sei nem se o Forest estava realmente caçando um goleiro no mercado. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, gente: o Corinthians deixou a situação tão vulnerável que o primeiro que percebeu falou: opa, o risco é mínimo, 4 milhões é mínimo. Se esse cara jogar Isso. mal aqui, eu vender amanhã por 1, 2, eu perdi uma quantidade de dinheiro que nesse mercado não é significativa. Agora, se eu acertar com esse cara, porra, amanhã eu vou vender ele por 30, 40. Perfeito. O Kepa é o goleiro mais caro da história até hoje, quando o Chelsea o contratou. Se não me falha a memória, foram mais de 70 milhões de euros, 76, uma coisa assim. E um goleiro bem mais ou menos, né? Eu fui até embora. Então, cara, é isso. O Corinthians conseguiu deixar o seu goleiro titular numa bandeja assim oferecido ao mercado. Ó. Quem quer levar? É demais, gente. Isso é muita É incompetência. O isso. torcedor tem que parar de pensar nisso. Não pode ficar com raiva. Quer ficar com raiva do goleiro por causa do coração? Né? Espera que o jogador seja um torcedor? Tudo bem. Mas não isenta a incompetência do dirigente. Cobre do dirigente. O dirigente que é o grande responsável. É ele que está prejudicando o seu clube, meu amigo. Não seja ingênuo. Por esse valor aí, dá até pro Palmeiras pegar e falar, ó, o Lomba já tá muito velhinho aqui, daqui a pouco ele vai ter que ir embora. Vem cá, Carlos Miguel, daqui a pouco, daqui uns 2, Sim. 3 anos, o Everton vai embora e é um goleiro que tem potencial para ser titular do Palmeiras também. Por esse Vou valor, te Você não falar. tem risco imagina? nenhum. Menos pior Imagina para o se o Corinthians que Palmeiras não vai lá e aconteceu isso, convence. imagina. Pois Exatamente. Você é, imagina pois é. acontecer um negócio desse? Vai lá, não, o Flamengo vai lá, não, eu tô precisando de um goleiro aqui, então compra. O Palmeiras, que tem grana, o Botafogo, sei lá, né? Falando nisso, a nossa enquete segue equilibrada aqui, ó. Pergunta é sobre o mercado. Que janela está sendo mais forte para o restante da temporada? Do Botafogo, 26%, do Cruzeiro, 27%, Flamengo, 25%, Palmeiras é 22%. Eu tinha pedido 2.500 lá, que já Ô, chegamos em Tirone, 3.000. Oi, fala, Mauro. esse valor deve dar aí com encargos, uns 8, 9 meses de custo mensal de um Gabigol, pelas bases que ele pretende ganhar. Olha isso. Esse Olha que dinheiro loucura. todo que você Uhum. pagaria pelo Carlos Miguel, dá uns 8, 9 meses de um Gabigol, de um Dudu, entendeu? Mais ou Isso. menos isso Isso aí. para você ter os direitos federativos do cara, para o cara ser seu, né? É, isso, Não, isso. olha isso. É É muito, pechincha. essa comparação é ótima. Essa comparação é excelente. Não, é bom Então, falar assim, gente, porque o pessoal sempre acha que é de fala. graça jogador sem contrato. Não é de graça. Jogador sem contrato tem custo, cara. Tem Sim, custo. Vale para tudo quanto é claro. clube. Ah, veio de graça. Não é bem assim.